Ora, estamos já a gravar o nosso encontro de mestres. Eu achei que este era um encontro de mestres, porque na verdade é o que nós todos somos, embora a palavra mestre seja um desafio para todos nós. Houve alguém que me perguntou se eu não me tinha enganado na mensagem que tinha mandado para ela, porque era dirigida aos mestres e ela não estava lá, né, nessa turma. E eu disse: não, não, está. Se recebeu é porque está. Portanto, nós temos muita dificuldade em aceitar a nossa mestria, a nossa maturidade, o nosso crescimento interior, a luz que temos, porque continuamos a ver-nos como um corpo, como alguém com muitas deficiências, com dificuldades múltiplas, um, achando que um mestre já tem tudo resolvido e não passa por desafios nenhuns até chegar à iluminação ao momento final, o que não é bem verdade. Um, não é bem verdade por várias razões. Primeiro, porque a mestria é uma coisa que se vai adquirindo ao longo das muitas vidas e caminhadas que temos feito. Muito daquilo que fomos vivendo, sentindo, experienciando, vai sendo, digamos, nectarizado, isto é, sintetizado em sabedoria, para o nosso ser, para o conjunto daquilo tudo que faz parte do nosso ser. E a parte humana é que faz essa parte, não é? É a parte que vem explorar, vem descobrir, vem arriscar, vem ousar, para passar de um estado de potencialidade para um estado de maturidade e conhecimento. No fundo, isto é aquilo que se passa com todos nós no mundo divino, no mundo humano. Nós nascemos com aquele doce estado de inocência que os bebés nos mostram, e sem uma agenda diretamente dirigida a isto ou aquilo. Traz potenciais, traz possibilidades, traz um mapa de potenciais, na verdade, alguns dos quais são herdados pelos nossos antepassados, que vêm já, passam de geração em geração, portanto, pronto, vamos fazendo depois uma exploração e uma experimentação de todos esses potenciais que estão dentro de nós e dos quais estamos muito inconscientes na maioria das vezes. E nós vimos em estado de potencial e depois passamos a viver o estado experiencial aqui na nossa vida. Desculpem lá que eu estou com a garganta assim um bocadinho fanhosa e posso ter que estar assim um bocadinho mais afanada. Mas, portanto, nós estamos a fazer, em cada vez que vimos à Terra, fazer esta experiência, nós nascemos num estado de abertura, trazemos potenciais enormes, uns herdados dentro da experiência humana e outros potenciais para um desenvolvimento cada vez maior e mais aberto do ser que somos. Portanto, toda esta viagem que temos feito e que continuaremos a fazer é, é feita em múltiplos níveis, porque há o nível humano e depois um nível mais consciente e mais aberto da espiritualidade do ser que somos. Ao nível humano, todos nós vamos fazendo aquilo que vai aparecendo na nossa vida, aquilo que os nossos potenciais vão ativando em nós. Muitos desses potenciais têm a ver com as heranças dos nossos antepassados, mas depois há toda uma viagem nossa feita em paralelo, que é a viagem de libertação de todos os potenciais e das experiências vividas como seres humanos para se tornar um ser livre, aberto
mais consciente e pronto para a sua própria liberdade, à altura em que o ser humano completa, digamos, todo o seu caminho, primeiro como humano e depois como saída da bolha humana, já recheado de experiências e conhecimentos que permitem um condensado enorme de sabedoria, um saber que só é possível fazendo estas viagens profundas e exploratórias na Terra. Portanto, hum, todos somos mestres porque todos, desde que nascemos, podemos ter um grau de mestria maior ou menor, mas todos estamos a caminhar numa, numa viagem que tem as mesmas coordenadas, que é desenvolver a parte humana e depois transcendê-la com sabedoria, levando connosco toda a sabedoria. A grande maioria das pessoas que estão neste grupo e noutros do género, a grande maioria está já numa fase final de tudo aquilo que foi a experiência humana, em múltiplas centenas ou milhares de vidas que tem tido no planeta, na vida física. Agora, estamos a fazer, digamos, o adeus, estamos a dar o adeus à faceta humana e, e a transformar-nos naquela parte de nós que está pronta para se iluminar, para transcender tudo aquilo que foi obtido e conseguido e que vai finalmente completar a nossa grande viagem espiritual, desde o início até agora. Portanto, todos somos mestres. Agora, há pessoas que estão mais conscientes, mais abertas, já fizeram mais caminho de amadurecimento, e há outras que ainda estão com menos. Estão a fazer o seu caminho no espaço e no tempo, digamos, não há espaço nem tempo, mas dentro da visão dualista de espaço e tempo, alguns são a primeira vaga, depois vêm as outras vagas, e até que toda a experiência humana e todos os seres humanos voltam ao seu estado de divindade. Agora já uma divindade amadurecida, com toda a experiência que tem tido. Portanto, considerem-se mestres. Aceitem-se como mestres, não é aquele que nunca falha. Mestre é aquele que tem maturidade. Mestre é aquele que tem assumido a responsabilidade por si mesmo, descoberto que pode escolher o momento em que quer sair de toda esta viagem e todas estas experiências e toda esta aventura humana, no sentido de se completar no seu processo e abrir-se, ganhar asas e tornar-se o ser divino maduro, 100% maduro, com tudo para aprender que já foi aprendido, apenas agora em usufruto e desfruto dessa grande sabedoria que traz consigo. Portanto, nós somos os mestres das nossas vidas, quer ainda tenhamos coisas para resolver ou não. E outra coisa é que o mestre é aquele que assume responsabilidade por si, percebe o que é o propósito da sua vida, entende o que é que o propósito da sua vida foi e continua a ser até acabar, e permite-se receber em si essa mestria e tornar-se consciente dela. Agora, isso pressupõe que há partes de nós, há facetas de nós que ainda estão, de alguma forma, imaturas, isto é, são experiências dualistas às quais nós estamos presos ou presas e que em apegos e em resistências, e enquanto isto tudo não for terminado, a nossa viagem final não termina. Portanto, estamos nesta fase final em que estamos já com uma consciência muito mais aberta, um amadurecimento muito grande e, ao mesmo tempo,
ainda temos algumas coisas que estão aqui para serem recordadas, recebidas e transmutadas. Portanto, não se assustem com a palavra mestre, antes pelo contrário. Uma das coisas que nós precisamos muito é de reconhecer-nos e recebermos-nos, porque esta fase última que nós estamos a viver já não é para nos massacrarmos com o que fazemos, não fazemos, podíamos, não podíamos, queremos, não queremos. Ah, cada vez mais temos que passar para um nível de aceitação, de recebimento e reconhecimento daquilo que nunca foi reconhecido ainda, e que agora precisa de ser reconhecido. Já muitas coisas foram vividas, transmutadas, ahm, concretizadas em sabedoria, mas há outros aspectos, facetas nossas desta vida, de outras vidas, que ainda estão a fazer o seu processo de amadurecimento. Esse amadurecimento, ahm, nos últimos anos, que estamos agora aqui a viver, ahm, é forte, é um desafio bastante grande, porque é como em Portugal nós dizemos esfolar o rabo é a parte mais difícil. Isto é, podemos esfolar a pele e tirar a pele a um animal, mas o rabo é sempre aquele que custa mais a sair. Portanto, nós estamos a esfolar o rabo destas viagens todas que temos feito. Não significa por isso que o mestre esteja completo. Se o mestre já estivesse completo, totalmente, nós já não precisaríamos de estar aqui a conversar uns com os outros. Já estaríamos a viver em plena consciência de nós mesmos, da nossa divindade. Mas a mestria que já temos é um grande auxiliar para completarmos este processo. Então, somos mestres. Alô, mestres, sejam bem-vindos, mestres. Homens, mulheres, não tanto faz. Mestre não é uma palavra com feminino e masculino, e muito bem, porque é o mestre e a mestre. E, portanto, a todos muito muito boas-vindas e que o ano 2025 seja o tal ano onde o resto que falta está a acontecer. Ah, Isto não significa que se não for no ano 2025 que erramos. Uma das coisas que vamos percebendo como mestres é que não há erros, há experiências, não há erros, não há culpa, não há pecado, ok? São tudo crenças que foram muito impactantes na dualidade, enquanto vivemos muito arraigados à nossa vida humana, não é? A vida física também, à dualidade, e portanto têm ainda hoje algum impacto em nós. Porque quase todos os seres humanos, das coisas que mais dificilmente consegue libertar é a noção da sua inocência, portanto, o seu pecado, para atingir uma inocência. O ser humano é inocente e santo por natureza. Como a criança, o bebê, quando nasce, é livre, é santo e é inocente. É livre por quê? É livre porque não tem noção de que lhe vai acontecer, seja o que for. Ele apenas está, o bebê ou a bebê, apenas é e está ali, entregue em rendição. Todos nós chegaremos ao bebê, mas agora amadurecido, completamente maduro e sábio. Portanto, o bebê vem iniciar essa viagem e nós estamos a terminar essa viagem também como bebés, desta forma, em inocência pura, em santidade natural e sem nenhum tipo de ideia sobre o que é certo ou o que é errado, o que é bom ou mau, o que devia ou não devia. Não tem julgamento algum. Portanto, agora, o que é que nós precisamos todos neste próximo ano?
este ano que já estamos aqui a viver, é esfolar o rabo e levar isto muito a sério, se quisermos. Esfolar o rabo significa aceitar a nossa santidade, aceitar a nossa inocência, ok? E aceitar a nossa divindade, que nada destas três coisas corresponde àquilo que a vida humana nos diz. A vida humana diz-nos que nós somos o quê? Culpados, não é? Erramos e somos pecadores, portanto, não temos defeitos. Temos, fazemos coisas horríveis e não temos valor e não merecemos e não somos capazes e temos aqui um filão de caracterizações, devastadores. Ora, é aqui onde nós temos que entrar mais a fundo ainda neste ano 2025. É o ano da liberdade. Porquê a liberdade? Eu chamei-lhe o ano da liberdade. Foi uma coisa que eu senti e escrevi. Não quer dizer que todo o mundo considere que é o ano da liberdade. Também não é a liberdade dos outros. É a liberdade interior. A liberdade de nós vivermos a nossa verdadeira inocência, a nossa verdadeira santidade, ok? O reconhecimento da nossa mestria e sabedoria, o recebimento de tudo aquilo que chega a nós e que já está em nós, seja ele considerado em dual, em mentalidade dualista, bom ou mau, deixando de dar significado de bom ou de mau, seja ao que for. É claro que o ser humano rejeita muito esta ligeireza com que nós estamos aqui a falar de coisas importantes. Como é que eu não sou pecador? Como é que aqueles que andam na guerra não são malditos, não são maldosos, não são isto, não são aquilo? Aí é que coisa, é por isso que se diz que é aí que a porca torce o rabo também, ok? Porque é a parte mais difícil. Nós estamos habituados a caracterizar as ações humanas dentro de uma teia de julgamentos muito vasta e muito forte e penosa. E, portanto, desfazer tudo isto, embora já muita coisa tenha sido desfeito, é prioritário. Então, trata-se de nós começarmos a ter a noção de que o que é que eu quero ainda fazer neste ano de 2025 comigo, que seja realmente a porta de saída, a minha liberdade interior, final. Aquilo que ainda, eu ainda impeço a minha liberdade de ser o que é, guardando resistências, julgamentos, considerando que aquilo que eu faço ou os outros. Porque depois nós pensamos, eu até já tenho feito coisas boas e tal, e já não me culpo muito, mas aparecem estes exemplos todos no mundo, daqueles que matam, que esfolam, que matam, bom, fazem o que fazem nas guerras que nós estamos habituados já a ver, infelizmente, e aqueles que pensam desta maneira, aqueles que matam e esfolam aqui e ali, mesmo violências domésticas, etc. Tudo aquilo que existe, isso faz-nos automaticamente ativar o que ainda possa estar dentro de nós, no julgamento de nós próprios. Então, como o Curso em Milagres diz, não podemos, o mundo não se pode salvar sem primeiro nós nos salvarmos a nós. E isso é uma pedra basilar que eu proponho para todos nós este ano. Primeiro nós, depois olhamos para fora. Primeiro em tudo nós. O que é que isso quer dizer?
os nossos julgamentos, as nossas avaliações, as nossas rejeições, ahm, os nossos apegos, as nossas crenças, as nossas posições rígidas e inflexíveis sobre o que quer que seja na nossa vida ou nos outros e na vida deles, ou no mundo em geral. E enquanto nós não estivermos completamente em paz conosco, não conseguiremos ver paz no mundo. E 2025 parece vir a ser um ano de grande desafio. Também com altas bênçãos, grandes bênçãos, porque essas bênçãos estão contidas em cada um de nós. Cada vez que nós libertamos, abrimos, expandimos a nossa consciência sobre seja o que for, nós estamos a contribuir imenso para que alguns no mundo, muita coisa que podia correr mal, não tenha corrido mal, ou não venha a correr mal, dentro da visão dualista, claro. Então, nós só sabemos daquilo que ainda está por resolver lá fora. Mas não sabemos aquilo que é toda a nossa luz que tem sido ampliada, expandida por nós mesmos, não sabemos quanto dessa luz já está a contribuir para que fosse, para que tenha sido resolvido muitas coisas que poderiam ter sido pior. Portanto, não temos a visão do que é que foi a contribuição, mas acreditamos só apenas naquilo que ainda está a acontecer. E, na verdade, isto começa em nós. O que é que está em mim que eu considero errado, ou não bom, ou não correto, ou seja lá o que for o ponto de vista, que se eu não tivesse este ponto de vista ou esta atitude, eu estaria totalmente em paz. Eu estaria livre. Eu seria santo ou santa. Eu seria a inocência de quem sou. O que é que em mim ainda reflete algo que no mundo lá fora parece estar a acontecer? E se nós vemos alguma coisa, ouvimos, ou vem até nós o conhecimento de alguma coisa que foi errada, ou menos boa, ou atroz, aterrorizante, então é essa oportunidade de ouro, para nos libertarmos em nós desse ponto de vista. O mundo, literalmente, a humanidade precisa de cada um de nós para para se redimir, isto é, para se transcender. Tudo é possível para aquele que aceita para si, como diz o Curso em Milagres, a sua verdadeira inocência e santidade. Tudo é possível, não há nada, nada impossível. E quanto mais pessoas e quanto mais profundamente nós conseguimos fazer isso dentro de nós mesmos e de nós mesmas, mais oferecemos ao mundo a dádiva da liberdade. Liberdade é o quê? É não mais estar preso à dualidade. Liberdade verdadeira não é eu sou livre para ir ao cinema todas as noites se me apetecer. Eu sou livre de comprar aquela roupa mesmo que não precise. Eu sou livre. Não é este tipo de liberdades, que aliás fazem parte da nossa liberdade também, mas são exemplos muito pequeninos. Na verdade, poucos seres humanos são totalmente livres, porque não são poucos no sentido de que somos bilhões na Terra e, portanto, é uma pequena percentagem que neste momento pode dizer eu sou totalmente livre.
Não tenho pontos de vista sobre isto ou sobre aquilo, não tenho nenhum julgamento sobre isto ou sobre aquilo, não tenho nenhum tipo de percepção sobre mim que não seja a minha santidade e a minha inocência. Eu sou livre porque nada, mas nada me pode diminuir, afetar, magoar, vulnerabilizar, etc. Eu sou o Filho Santo de Deus e o seu filho nada pode sofrer. Uma frase do Curso em Milagres. E é por isso que hum, nada do que eu vos estou a dizer é novo. Vocês já estão fartas de saber e fartos de saber isto. Mas agora, este ano, cada vez mais, é urgente. É mais urgente, digamos, porque o que é que acontece? Como estamos a chegar ao fim da dualidade, isto é, como há muitos seres humanos que já estão muito mais despertos e a trabalhar o seu desapego à dualidade, o que é que acontece? Energeticamente é preciso compreendermos para aceitarmos melhor as coisas compreendendo-as. Quanto mais pessoas estiverem a libertar-se da dualidade, isto agora eu vou-vos dizer uma coisa que se calhar pode chocar-vos, mas não é no sentido, não é para ser chocante, mas pode causar um choque. Uh, Quanto mais nós, a cada um de nós, nas nossas vidas, vou dar o exemplo de cada um de nós. Se cada vez que nós limpamos coisas dentro de nós e nos libertamos da prisão da dualidade, quanto mais fazemos isso, maiores os desafios vêm ter connosco. E é por isso aí que está aquilo que eu costumo dizer, que é quanto mais eu trabalho, e quanto mais eu tento e mais e faço e mais me sinto livre, depois mais apanho surpresas pela minha vida. Coisas que eu não esperava minimamente e que eu já pensava que já não vinha mais acontecer isso. Porque eu já trabalhei isto, já trabalhei aquilo, já trabalhei aquilo outro. E olha lá o que ainda estou outra vez a viver a mesma coisa. Não. É preciso compreender que toda a dualidade se defende brutalmente quando está a ser ameaçada. Isto é, quanto mais luz temos, mais a dualidade diz: Uau, estou a perder o meu território. O ego diz: Ei, o que é que eu estou aqui? O que é que está a acontecer? O que é que está a acontecer? Que eu não sou mais aquele que governa a vida desta pessoa. Ah, quanto mais ameaçamos a dualidade, entre aspas, mais ela tenta sobrevivência. Isso, provavelmente, alguns de vocês já têm sentido isso, que momentos de grande paz ou de grande leveza, em que nós achamos que, ok, está tudo a correr bem, de repente aparece um tumulto enorme na nossa vida ou uma circunstância inesperada que nos deixa de rastos. E, aliás, a dualidade é especialista disto. É quando sente que está a perder digamos, a força sobre alguém, ou sobre um país, ou sobre uma religião, ou sobre o que for que existe que esteja debaixo do seu poder, a realidade, a dualidade, quando se apercebe dessa perda, ataca com todas as forças. Aliás, o curso em Milagres explica muito bem isto também. E, portanto, numa grande parte das vezes, até tem sucesso. Porque o que é que acontece? Então eu já fiz isto, aquilo e aquilo outro, já estava tão bem, e agora, veio agora uma coisa destas horrível ter comigo. E então, como estamos muito a ser invalidados, habituados a estar invalidados de nós próprios, isto é, não nos validamos pelo que já somos, estamos sempre à procura daquilo que ainda não está bem. É claro que é muito fácil a dualidade apanhar-nos a jeito e dizer: Pois é, pensavas que sim, mas não prestas, não sei, não és capaz, tu ainda te falta muito, ainda tens muito, 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 muito para trabalhar e tu nunca vais conseguir. E este discurso desmorona a confiança e a fé
que nós já estávamos a ter em nós mesmos como seres divinos. E nesta fase, neste ano, é particularmente importante que nós tenhamos consciência disto. E muitas vezes, esses ataques, digamos, do ego, uma vez olhados de frente e transmutados com a nossa luz e a nossa consciência, desaparecem no instante. Porque existe muito menos dualidade em nós do que alguma vez existiu. Só que a dualidade organiza-se toda em pacote para nos assustar e para salvaguardar a nossa, o nosso estado de refém do ego, assustando-nos. Portanto, quando as coisas vêm, pode ser até um estado de saúde, um estado de um acidente, pode ser alguém que nos fez muito mal, ou um choque que presenciamos em algo que aconteceu perto de nós, ou mesmo longe, seja lá o que for. São formas da dualidade chamar a atenção para si própria e evitar que perdermos. Ela vai perdendo, mas vai resistindo imenso nessa perda e atacando o mais que podemos. Então, agora dizemos assim, mas como é que com tantas pessoas já muito mais abertas e luminosas, com a sua luz muito mais aberta e consciência, como é que o mundo está a ficar cada vez, aparentemente, pior? As guerras a aumentarem, os loucos a governarem, as coisas imprevisíveis de uma forma bastante, aparentemente bastante grave. Todas essas coisas fazem-nos pensar que, afinal, isto, nada do que estamos a evoluir, funciona. E isso cria em nós uma sensação de impotência e desespero, porque se a nossa esperança está em trabalhar sobre nós e resolver as nossas questões, e até conseguimos em grande medida isso, mas depois todas as coisas no mundo à nossa volta parecem estar a desabar, então não serve para nada. E é aqui que o ego ganha a batalha. É aqui que o ego nitidamente ganha a batalha muitas vezes. Então, uma das coisas que eu chamo a atenção este nosso encontro é que não nos deixemos dominar por aquilo que só nos quer manter debaixo dos seus apegos e resistências e julgamentos para se para evitar que seja desfeito. O ego luta de todas as maneiras possíveis e imaginárias para não desaparecer, porque faz parte da essência dele viver e fazer-se forte. Faz parte da nossa consciência, não lhe dar ouvidos e não resistir àquilo que ele faz a nós, não responder a isso de uma forma agressiva e zangada, porque no momento em que nós, na dualidade, temos um desafio, vêm as ideias todas de que afinal não serve para nada do que eu estou a fazer, em vez de nós dizermos não, não vai ser assim, porque eu isto, porque eu aquilo, não entremos em luta, porque toda a forma de luta alimenta o ego. Toda a forma de luta, ok? Assim como toda a forma de vitimização alimenta o ego. Então, as respostas que nós damos ao ego em relação ao que está a acontecer, seja connosco, seja com o mundo lá fora, não pode ser nenhuma das formas que o alimentam, porque ele sabe que se nos assustar, nós ficamos agarrados ao susto e ficamos dependentes do ego no susto que ele nos pregou. Então, não vamos dar-lhe esse prazer, digamos, para nosso bem, claro. O que é que nós queremos? Vamos imaginar uma situação difícil, que alguém possa estar a pensar. Vocês podem trazer à mente uma situação em que sentem que o mundo está horrível, ou que alguém fez uma coisa horrível, ou que
que vos fez perder a confiança em vocês mesmos. Quando isso acontece, e podem deixar vir isso ao de cima agora, quando pensamos nisso, é aqui um ponto de viragem que temos que estar muito atentos. É neste momento em que sentimos que a coisa é ruim e difícil e nos abate, é neste momento que nós nos lembramos, desfazemos o ego se não lutarmos contra ele. Ele só vive quando nós lutamos e resistimos, quando nós nos opomos, quando a dualidade nos faz viver todas as oposições possíveis e imaginárias, todos os lados dualistas. Eu não vou dar-lhe essa chance. Então, o que é que eu faço? Acolho aquilo que é. Primeiro que tudo, acolho, não entra em luta. Parece que a gente, ao acolher, vai permitir que ele entre. Não, ele já está lá dentro, a fazer o estrago. O que ele espera de nós é luta, é esforço, é zanga, é julgamentos. Se nós conseguirmos, nesse momento, eh, aceitar o que é, sem julgamento, reparem, aceitar o que estamos a sentir, sem julgamento, em estado de presença. O estado de presença é o estado em que nós dirigimos a luz que somos, ok? A luz que somos e que desfaz toda a resistência, toda a dualidade que nós estamos a viver. Então, acolhemos, isto é, deixamos entrar, reconhecemos o que se passa, em estado de presença, observamos e permitimos que a nossa luz, nesse instante, irradie para aquilo que estamos a sentir. Isto é, a reação que está ali, o medo, a zanga, aquilo que eventualmente estamos a sentir por via desta experiência. Acolhemos, observamos em presença, lembrando que estamos ali em presença, em luz, e que a luz irradia a sua força para esse sentir que eu estou a acolher. A luz, ao ser, a luz, ao irradiar sobre aquilo que nos magoa, nos assusta, nos agonia, a luz desfaz literalmente aquela energia toda presa. Desfaz, literalmente. Porque a luz é aquilo que desfaz o ego. A nossa luz em nós é aquilo que desfaz os desafios que o ego traz em nós. Não, se começarmos a lutar e a justificar, a dar nomes às coisas, a contar histórias, o ego esfrega as mãos. Não serve de nada depois dizermos, pois, mas eu sei que se eu puser aqui a minha luz, se calhar até fica melhor, mas a zanga não nos deixa fazer isso, porque estamos incendiados pela zanga, pelo medo, pelo pavor, pela preocupação. Portanto, primeiro que tudo, vamos abraçar completamente, abraçar, isto é, não ter nenhum ponto de julgamento, de análise, de porques, de justificação. É um reconhecimento. Aqui está uma ação do ego a querer desenvolver-se. Eu aceito-a, ok? Aceito-a sem julgamento. Eu apenas sinto, deixo sentir acontecer, mas não estou engajada nesse medo. Eu estou presente, estou dissociada disso
E a minha consciência está em luz a observar tudo e em presença. E nesse estado de presença, de observação, de consciência e de luz, aquilo vai se desfazer muito rapidamente. E ao desfazer, aí podemos dizer: agora eu sei que sou santo ou santa, ou tenho a certeza, porque a minha luz é a minha santidade. E a minha santidade desfaz toda a ilusão do ego. Assim eu escolha, e aqui está a escolha consciente. Eu escolho abraçar, seja o que for que o ego possa construir em mim, e não me deixe engolir, nem entro na batalha a pedido do ego, que ele gosta da nossa batalha. Devia, não devia, podia, que horror, que isto, que aquilo. Ele adora isso. Essa é a essência da sua existência. Então, em momentos em que nós estamos difíceis, estamos mal, ehm, precisamos muito de nos lembrar que não é errado nada do que sentimos, porque é apenas uma dose de energia presa que está à espera de alívio e que vive em nós e que foi ativada, numa circunstância onde o ego reina. Então, é receber, acolher, reconhecer, aceitar sem, sem nenhum julgamento, sem luta. Aceitar não significa ficar na mão de. Aceitar é deixar que aquilo que está a ser sentido seja sentido. Sem história, porque se entramos na história, então não, já entramos na batalha. Sem história, porque isto, porque aquilo, e que não devia, e que veio de ontem, e que veio depois, e depois. Não, não há história. Ok. Sem história. Ok. Acolhendo e irradiando a nossa luz. Eu ponho de cima porque, pronto, estou habituada a dizer: acolho aqui, observo, em presença, ok? E deixo que a luz irradie. É uma maneira de ajudar a imagem a concretizar a nossa intenção. Mas pode ser feito de outra, sem esta articulação de movimentos. Agora, é, se não, nós temos, como é que o ego toma conta de nós? Quando nós lhe damos algumas armas contra nós mesmos. Uma delas, lutar contra ela. Lutar, justificar, dizer a toda a gente tudo aquilo que aconteceu, replicar a história, aumentar a história, zangar-se com a história, ir buscar mais coisas antigas que estão ligadas àquela história, e também já foi assim no passado, e isto e aquilo e aquilo outro. Nós vivemos 90%, pelo menos, do nosso tempo a justificar aquilo que nós não queremos viver. Justificando significa mantendo vivo dentro de nós. É assim que a dualidade funciona. Quando eu digo, eu estou assim com uma dor de cabeça, zanguei-me com não sei quem, ou alguém disse-me não sei o quê, e está-me sempre a acontecer, e eu estou a pensar naquilo, para mim, imensas vezes. Mas logo que eu posso, eu vou comunicar isto aos meus amigos, ou ou com quem eu costumo conversar, ou não sei, não interessa, no café, nas redes sociais, onde eu quiser. Cada vez que justificamos algo, tornámo-lo mais nosso, mais preso em nós. É difícil para a mentalidade dualista humana aceitar isto.
Porque o que nós queremos é lutar de volta, justificar e procurar a nossa inocência, justificando o mal do outro. O outro está errado e eu, por isso, sou a vítima. Ora, tanto a vítima como o agressor são facetas do ego. Então, nós pensamos que estamos a ficar compensados até certo ponto, porque eu tenho razão e isto é injusto. Isso muitas vezes parece dar algum bálsamo a nós próprios, porque nos livra da culpa e a gente projeta para fora essa culpa, não é? Mas a vítima é tão parte do ego quanto o agressor. Na dualidade, os dois lados são reféns do ego. Os dois lados, o positivo e o negativo. Só quando transcendemos o positivo e o negativo é que estamos livres do ego. Isto é, quando deixou de haver julgamento, pontos de vista, resistências, apegos, histórias, justificações. Enquanto isto existir, nós estamos na gaiola do ego. A intenção pode ser ótima, mas temos que perceber o que é que funciona a nosso favor e o que é que não funciona a nosso favor. Sendo que o que nós queremos é libertar o jogo da dualidade dentro de nós e diminuir o máximo a tendência de pensar, sentir e viver de uma forma dualista intensa. Agora, estamos todos habituados a pensar também que há um lado bom e um lado mau. E não é verdade. É na dualidade. Mas o bom e o mau da dualidade pertencem ao ego. E lá está, temos que fazer a tal transmutação, que é ir além do bom e do mau, do bonito e do feio, do certo e do errado. Quando já, e agora, às vezes as pessoas perguntam, então onde é que começa uma coisa e acaba outra? Ou onde é que acaba uma coisa e começa outra? Enquanto houver bom e mau em dualidade, e estamos a sentir que uma coisa é boa, mas fugimos do seu oposto, que é o mau, enquanto existirem estas duas forças presentes em nós, nós estamos a viver uma benesse, digamos, ou uma bênção, ou um bem-estar, ou um positivismo relativo, porque mais tarde ou mais cedo a outra parte vem e vem contrapor. Porque a dualidade está sempre a jogar como dois pratos numa balança. Põe um peso aqui, o outro levanta, mas estão sempre dependentes um do outro. E o que é que mantém estes pratos sempre assim, para baixo e para cima? São os nossos julgamentos, são as respostas que damos, somos as justificações, são as repetições contínuas, das histórias e o aumento das histórias sobre isso. Isso carrega um prato e outro. Para ir além desses dois pratos, temos que receber a energia da dualidade, ok? E transmutá-la em luz e desaparece. Isto é, e fica um senso de leveza e paz. Agora, é preciso fazer uma vez? Não, é preciso fazer milhares de vezes. Tantas vezes quantas muitas vezes precisamos para ficar em paz. Às vezes, duas ou três situações ou de luz e já está. Depende do que está em causa. Agora, se nos mantivermos num positivismo ah, a dualista, mais tarde ou mais cedo, as coisas vêm ter connosco. O outro lado vem ter connosco. Agora estamos naquele ano a que eu disse, chamei liberdade, que é considerar que liberdade é ter total ausência, ou tanto quanto possível, total ausência de dualidade
em nós. Isto é, estar preso. Nós vamos continuar a viver na dualidade, mas não presos à dualidade. Podemos reconhecer os comportamentos dualistas, podemos reconhecer as atitudes dualistas, podemos reconhecer os jogos dualistas, mas não nos deixarmos agarrar por nada disso e manter-nos em paz, em luz. Então, dualidade, a ausência de dualidade significa verdadeiramente a liberdade. Liberdade de não mais estarmos dentro da gaiola do sim e do não, do certo e do errado, do bom e do mau, ok? E de todas as oposições que nós conhecemos. Em nós e, por consequência, por projeção no mundo lá fora. O mundo precisa disto. Nós precisamos disto. Os Trumps e não só, e os Putins e os outros todos que andam para aí a matarem-se uns aos outros, uh, terão cada vez mais o ataque do ego quanto mais nós participarmos do ego dentro de nós. Somos coparticipantes, na medida em que todos vivemos numa bolha coletiva. E nessa bolha coletiva, que agora está tão acirrada e promete continuar a ser relativamente acirrada, uh, o ego vai, à medida que há mais pessoas conscientes e mais luz no planeta, também há maior intensidade da dualidade de se defender de nós ou dessa luz. Portanto, as coisas vão ficar provavelmente mais intensas durante um tempo, mais acirradas. E é nesses momentos que nós, cá dentro, transformamos a percepção e o sentir do que vemos cá dentro e transmutamos em luz para aliviar o vórtex de resistência e de zanga e de medo e de assassino e pá, aquilo que o ego gosta de fazer nas guerras. E, portanto, quanto mais vemos isso, mais a chamada de atenção sobre nós mesmos, de dizer não para mim, não para mim. E estar atento na nossa vida onde é que essas coisas acontecem, ok? Portanto, é preciso estar consciente só e depois escolher se queremos fazer isto ou aquilo, ou não fazer nada disto, ou fazer outra coisa qualquer, tudo bem. Mas quando falamos do ano da liberdade, não significa, pelo menos naquilo que eu tentei expressar, não significa que vamos ter todos livres e toda a gente vai ficar bonitinha e ninguém vai chatear ninguém. Não vai ser assim. Para que isso aconteça, nós temos que estar dentro de nós, resolvidos, ou saber transmutar as coisas rapidamente para que possamos ser a âncora de luz para acrescentar às outras âncoras de luz que estão a trabalhar nesse sentido. E é assim que vamos ajudar a humanidade a saltar fora deste buraco, onde neste momento o ego está a tentar pôr-nos, em termos de humanidade. É claro que há coisas ótimas, maravilhosas a acontecer, luminosas, sem dúvida. Mas nós aqui estamos a tentar identificar onde podemos ficar mais luminosos, onde podemos melhorar a nossa forma de estar em luz no mundo, onde podemos ser a solução, mesmo sem contactar diretamente com ninguém, se não quisermos. É uma questão, é uma história nossa interior. Ok. Um, Agora gostava de perguntar ou de ouvir algumas partilhas ou perguntas ou experiências, o que cada um quiser dizer ou cada uma. Vamos lá. Como é que está isso aí a correr nessa liberdade interior? Como é que estamos a viver? Porque isso é do que se trata. Nós estamos aqui a tratar exatamente de fazer um mergulho profundo onde ainda precisamos de trazer luz dentro de nós.
Bom, eu posso aproveitar para falar, se calhar, se puder. Marta? Sim, sim, Marta. Pronto, sobre a liberdade, eu acho o tema super interessante, e muito de acordo com aquilo que tenho vindo a experienciar. Pronto, já talvez desde o ano passado e pronto, algumas sessões, alguns textos também que a Isabel escreveu sobre a liberdade e remete-me sempre para as minhas relações pessoais e por vezes a minha falta de liberdade nas relações, como eu me coloco, ou como os meus padrões estão viciados, ou não sei, pronto, no relacionamento com os outros, como às vezes cedo a algum género de manipulação. Não é que as pessoas sejam más, não é? É que as pessoas também estão na sua inconsciência e querem, têm as suas necessidades afetivas, emocionais, etc., e reagem nos seus padrões. Eu, por sua vez, reajo nos meus. E noto alguma falta de liberdade, ou, por outras palavras, cobrança, nos relacionamentos íntimos e até que ponto é que é a minha real vontade ou que é simplesmente uma dependência, um padrão. Pronto, isto para dizer que a liberdade remete-me a isso. Agora, eu também não sou um ermita numa montanha, livre de toda a gente, não é? De tudo e de todos. Portanto, eu tenho relações interpessoais e tenho que aprender a navegar estas águas, né, estas relações de uma forma mais saudável, mais livre. E é isso que eu penso e sinto que não estou lá ainda. Pronto, muito sinceramente, pronto, é um work in progress, né? Estou a tentar fazer os meus progressos e aqui, não é, junto com todos os outros, aqui a ouvir. Pronto, mas dá-me uma certa esperança ouvir falar de liberdade. Pronto, tive até a visualização de uma borboleta, que é um símbolo bonito de liberdade, pronto, no fundo também de autoconhecimento, não é? E pronto, empoderamento pessoal, ou pronto, por outras palavras, mestria, ou pronto. eh, Quero ir para aí, mas tenho alguma dificuldade com os relacionamentos pessoais, pronto, é isto. Tenho dificuldade, acho que ser das chantagens emocionais, acho que tenho dificuldade de me pôr em primeiro lugar. Não sei, eu vou melhorando e pondo limites no relacionamento com os outros, mas até que ponto é que eu consigo ser verdadeiramente eu própria e estar na minha mestria e estar na minha sabedoria e no meu eu sou, na dinâmica com os outros, isso é um bocadinho questionável. Ok, Marta, se me permite, e porque já trabalhamos outras vezes juntas, vou responder-lhe com essa informação baseada também naquilo que nós já conversamos as duas. Uhum, Não existe nada lá fora senão nós, em expressão. Isto é, os outros fazem, dizem, pensam o que for e nós reconhecemos aquilo que eles fazem, dizem e pensam na nossa própria energia. Isto é, a percepção que a Marta tem dos outros é uma percepção que tem de si mesma, projetada para fora. Já, uhum. portanto, a questão é, cada vez que nós pomos algo fora de nós, perdemos acesso à liberdade, perdemos acesso a nós, porque a nossa ação é dirigida para fora e lá fora nós não existimos, isto é, parece que estamos separados dos outros, e os outros são uma coisa e eu sou outra. Por exemplo, eu compreendo isso intelectualmente, mas numa dinâmica, não é, com outra pessoa, em que uma pessoa diz alguma coisa, então a solução será não reagir, Não, não, respirar não, fundo não. e, Não. Então, dê-me agora um exemplo, por exemplo, ou sinta, ou traga à sua consciência o exemplo de algo que acha que a afeta em relação a um ou uns outros. por exemplo, uma relação mais íntima, pessoal, em que eu digo, olha, eu não posso, só posso estar contigo às 18 e a pessoa responde-me, passado um bocado, liguei-te.
nem sequer me respondeste, coisas assim deste género. Pronto, culpabilização devido à minha falta de disponibilidade. Não, não, calma, calma. Então, permita-me que eu ajude aqui num ponto. Pode ser? Claro, sim. Acabou de dizer o que é que essa pessoa lhe diz? Hum, liguei-te há pouco, nem sequer me retribuíste. Bem, esta frase, nem sequer me retribuíste, é o trigger, é o. É, exato. Ok. Isso é o que está dentro de si. O que é que sente com essa sensação? Que sensação é essa? E Injustiça. o que é que isso acorda em si? É, é injustiça, não é? Porque, Não, 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 sem porque. Porque lá está. ok. Não, mas ainda bem que disse, porque estas coisas estão todas muito armadilhadas pela maneira como nos habituamos a viver dentro do ego e da dualidade. Sempre que vai um porque e uma justificação, você Uhum, tapa a verdade que lá está. Está lá a verdade muito, muito direitinha, muito aberta. Mas quando a gente diz porque não sei quê, aquilo encolhe-se e deixa de estar sob a nossa consciência. Então vamos lá fazer isto de uma forma prática. ok. Eh, e nem sequer me ligaste, foi isso que ele disse, não foi? Sim, Nem sequer me ligaste. Sinta, e aqui é o sentir e não o pensar que conta. Sinta aquilo que, ok, você deu-lhe a palavra justiça ou injustiça. Sinta esse sentir de injustiça, porque a palavra é só um nome. O que importa é a energia que ela representa. Então, sinta essa injustiça, é o sentir disso, sim? E sim, acolha, receba, sem defesas nenhumas. Se a Marta quiser entrar em defesa, a mente diz logo, porque não está certo, porque ele devia, eu nunca faço isso aos outros, e ele já sabe que, e não sei o quê. Quer dizer, viria uma história que sim. a mente constrói por hábito e é que a gente chama um padrão de resposta. Ok, mas se não houver, é isso que nós vamos fazer, se não houver a mente a interferir, sinta somente a sensação e olhe para ela em presença, sem nenhum porquê, sem nenhum tipo de avaliação, simplesmente o sentir. Acolha. Eu sinto um bocado, sinto dor. Pronto, sinta isso, sem nome. Quando damos nome às sensações, elas ficam mais presas e tornam-se mais reais. Sem nome, sinta simplesmente, sem atribuir um nome, e sem atribuir uma identidade, isto é, não pertence a ninguém, está aqui. É uma sensação que se despoltou. Agora, não tem nome, nem tem dono, ou não pertence a ninguém. É um sentir. E não tem história, porque eu não lhe dou história. Essa é a escolha consciente da Marta, como o ser divino que é. Não Sim, tem nome, não tem dono, não tem história. Sinta simplesmente. Respire profundo e lentamente, umas quantas vezes, em acolhimento, sem nenhum ponto de vista. E veja se aos poucos considere que, estando aí em consciência, está também a sua luz. E essa luz irradia-se para esse sentir, esse acolhimento. Nós estamos a despir
aquilo que o ego, os ingredientes todos do ego. Estamos a tirar-lhe o nome, o dono, a história e ainda há mais um outro ingrediente que depois já digo. E mantenhamos sempre a presença no sentir. E permitindo que a nossa luz da consciência, da presença, irradie ou se irradie para esse sentir. Como está, Marta? Estou muito mais leve. Senti realmente essa transição. Ah, Vamos imaginar uma escala de 1 a 10. Há bocado estivesse em 10, agora está em quanto? agora se calhar num 3, num 4, uma coisa assim. Continuar. Vamos continuar então. Continue presente. Se nós estivermos em presença, isto não funciona, porque a presença é um estado que transcende a dualidade. E, portanto, trazemos as coisas à nossa luz divina, não dualista, fora da dualidade. Aceitamos o sentir, sem nome, sem pertencer a ninguém, sem dono e sem história, sem passado e sem futuro. Simplesmente aqui, sentindo aqui, acolhendo aqui. Agora, enquanto. Sinto que dissipou mesmo. Pronto, ok. Agora vamos observar. Sente-se bem? Sim, sim. Pronto. Agora vamos observar o que é que fizemos. Como exemplo para si, para quem achar que é útil para si próprio. A construção dualista é muito simples, mas é normalmente desconhecida da maioria de nós. Nós estamos a viver numa realidade dualista. E essa realidade dualista não é quem somos. Não é a verdadeira existência de quem somos. É um estado temporário, experiencial, nesta dimensão física. Não é aquilo que nós somos, nem, que queremos, nem para onde queremos voltar, sábios e conhecedores. Portanto, é preciso perceber que esta bolha coletiva, em que vivemos funciona dentro de determinadas características. Uma delas é que todas as coisas são vistas por um lado positivo ou negativo, por contrastes de oposição, seja lá o que for.
Então, a nossa experiência nesta dualidade ou nesta bolha é uma experiência baseada em alguns fatores que permitem a experiência, que é criar uma emoção, senti-la e deixar que essa sensação seja o mote para desencadear julgamentos, pensamentos, hábitos, rotinas, escolhas, decisões, para criar um teatro experiencial. E é assim que nós todos vivemos. Isto é, que quando temos uma emoção, uma sensação qualquer que nos desagrada, ela é sempre construída por estes elementos que eu fiz aqui. Despir a experiência de nome, isto não é bom, nem é mau, não é bonito, nem é feio, nem é dor, nem é paixão, nem é isto, nem é aquilo. Não tem nome. Ponto final. Porque o nome reforça a existência desta experiência. O nome, a quem está a sofrer ou quem está a sentir isto, eu, ele, o outro, seja quem for, não está lá ninguém. Isto é uma reação criada e programada pela mente dentro desta bolha, esta bolha dualista, em que tudo é analisado, justificado, com, hum, com todas as razões possíveis e imaginárias que fazem acontecer e prolongar e criar complexidade na experiência. Portanto, não tem nome, não tem dono, isto é sentido e conforme entra, sai. E não tem história, portanto, não tem aquela conversa toda à volta disso que podia ter, se não estivéssemos a despir isso da situação, e não tem nem passado nem futuro. É aqui e agora. Esta sensação existe aqui e agora. Não tem nome, não pertence a ninguém e não tem passado nem futuro. E não tem história. Despindo as sensações ou os sentidos que nós temos, por mais terrível que seja, despindo isso destas características que constituem a forma como na dualidade nós vivemos as nossas experiências, retirando tudo isso, entramos no estado de paz, um estado não dualista. E aquilo que era sentido, vivido, pensado, gemido, etc., pode desaparecer em segundos, ou um minuto, ou dois, ou três, depende. Isto é a chave mais curta e mais direta que eu pessoalmente conheço para transcender a dualidade. Transcender a dualidade significa transcender as sensações que são causadas pela nossa interação uns com os outros, pelas nossas perspectivas uns dos outros, pelas nossas percepções de nós próprios, que depois se convertem em histórias e se associam ao passado e ao futuro, carregando as histórias sobre histórias sobre histórias, umas sobre as outras ao longo da vida. Tudo isso, como experiência humana, é útil, foi útil. Agora, aqueles que estão mais disponíveis para saltar fora e lembrar quem são e trazer toda a sabedoria colhida que fizeram durante muito tempo, é neste momento agora que aquilo que foi sendo construído e que nunca nenhum de nós pensou sobre isso, em grande medida, porque as emoções foram sempre consideradas de maneira real, é real, eu sinto isto, é horrível, é bom, é mau, é bonito, é feio, pronto. Não pode ter nome, não pode ter dono, não pertence a mim nem pertence ao outro, apenas está aqui no meu campo de consciência. Uma coisa é pertencer a nós, outra coisa é o estado de consciência. Por exemplo, eu sou Isabel, uma pessoa chamada Isabel. O meu nome
Não tem nada a ver com quem eu sou. Mas na dualidade, o nome que me foi dado foi Isabel. Então, a Isabel pode sentir N coisas. E a Isabel pode interagir com o João, com o Manel, com o Francisco, sei lá, com a Maria de Jesus, agora estou aqui a buscar nomes, com a Antónia, seja com quem for, ok? O que eu estou a viver como Isabel, com as minhas emoçõezinhas, as justificações, as histórias, o passado, o futuro, não tem nada a ver com quem eu sou. Eu sei que isto é assim, tipo, uau, o que é isso? Não, isso faz parte de mim, faz parte da experiência deste mim, que é um egozinho, uma persona, que está a representar o grande ser divino que eu sou. Isto é uma faceta humana, e essa faceta humana tem um nome, uma representação aqui nesta realidade dualista, onde as coisas funcionam assim, e onde há muita alegria e muito sofrimento, onde há muita coisa boa, muita coisa má, muito certo, muito errado, tudo bem. Então, se todas as sensações que nós tivermos forem vistas à luz de sem nome, isto está tudo no curso em milagres, sem nome, sem dono, sem história, sem passado e sem futuro. E deixando a luz irradiar para aquilo que estamos a acolher, a receber, sem nenhum ponto de vista, sem zanga, sem irritação, sem comentário que é mau, que é bom, que é isto, que é aquilo, faz-me bem a isto, faz-me mal àquilo, e se eu não tivesse isto, e se o outro não tivesse aquilo. Essas histórias têm todas que desaparecer no momento em que estamos a transmutar a experiência que queremos livrar-nos de sentir. E fica em paz. Agora, falando da Marta, é óbvio que esta sensação que a Marta teve é o exemplo de vários exercícios que ela poderá ter, porque a partir daí a Marta pode dizer assim: ok, vou buscar outras pessoas, ou mesmo esta própria pessoa, que tem esta e esta atitude que me faz sentir injustiça, por exemplo, outra vez, e percorre esse portfólio todo, vai limpando, limpando, limpando. Vai transmutando, transmutando, e é assim que se vai desfazendo um padrão de resposta a determinados triggers é interruptores que estão dentro de nós, que quando a nossa mente interpreta com aquela dor, com aquela coisa, pronto, despoleta e a pessoa acha que o outro é injusto, que fez, que não sei o quê. Quando aquela frase, agora, Marta, posso conversar mais um bocadinho Sim, consigo? sim, claro. Então, quando a Marta olha para essa pessoa e ela lhe diz: Tu nem sequer atendeste o telefone. Agora, pense na frase só. Faz de conta que isso era uma. Faz de conta, não, imagino que essa frase podia ser dita por outras pessoas, não só por essa pessoa, não é? É uma frase muito comum. Tu nem sequer te dignaste responder ou não sei o quê. Ok. Devolver a chamada, Vou ouvir sim. a chamada. Pronto. Então, agora pense nessa frase somente e eu agora pergunto-lhe: e se esta frase não tiver nome? Isto é, e se não existirem palavras nesta frase? E se estas palavras que não existem não pertencerem a ninguém? E se estas palavras não fizerem parte de nenhuma história? E se estas palavras não tiverem passado nem futuro?
É assim, as palavras ficaram sem significado e sem efeito em mim, mas ainda existe um outro com os seus significados e a sua intensidade dada às palavras. E... Está bem, eu estou a dar um exemplo e estou a Sim, dissecar. Agora, essas sim, palavras deixaram de ter, deixaram de ser um, sim, sim, um veículo para despertar em si injustiça, sim, ok? Pronto. sim. Isto é só E isso para. é o importante, porque eu só me posso curar a mim, não é? Não posso curar o outro ou É, libertar o outro. ó, Marta, é por isso que eu digo, nunca pensemos nos outros quando queremos tratar algo em nós. Porque se começamos a pensar no outro, já estamos a energizar uma coisa falsa que me afasta de mim mesma, que é onde de mim mesma ou de si mesma, neste caso. Isto é, quando essa pessoa faz isso, quando essa pessoa diz, em vez de ser assim, quando eu ouço isto, Uhum. eu sinto injustiça, porque no Sim, fundo é isso que se passou. sim, é tudo dentro de nós. Ok, agora, quando verbalizamos as coisas no nome do outro, fica muito mais vulnerável do que se for um reconhecimento de que isto começou e acaba em mim. Sim, porque se eu começar a falar o outro, volta à história, porque ele disse, e ele acha, e eu não sei o quê, e pronto. Ó Marta, por isso é que eu estou, com a sua permissão, a fazer o exemplo consigo, para percebermos, de fonte experiencial direta, que nunca estamos a falar sobre os outros. Pode vir o som através da boca deles, mas só vem aquilo que responde diretamente à nossa energia. E somos nós que enviamos a mensagem energética que o outro apanha e responde, também sem saber isso, responde exatamente de maneira que nos vai responder ao enviado que nós fizemos para o outro. Quer dizer, eu Exato. envio uma perspectiva eu sinto-me injustiçada e todas as pessoas, ou uma boa parte, se calhar, das minhas relações, eh, tocam, recebem inconscientemente. Nós vivemos numa bolha coletiva e partilhamos os pensamentos, as sensações de tudo uns dos outros. Então, a Marta diz, eu sinto-me injustiçada, e o outro diz, tu sentes-te injustiçada, e responde de acordo com isso. E tem tendência a dizer as coisas de modo que casem com as suas. Isto é uma construção energética muito subtil, que nós não temos a noção Sim. consciente. Sim, mas se eu limpar em mim, não é? Aí já cai em saco roto aquilo que o outro for. Eu não vou Limpar em energizar si, aquilo. se limpar em si, o outro deixa de ter este mote. Ele Hum. não recebe o mote, ele deixa de dar esse, de explicar ou de referir-se a si dessa maneira. Percebe? Porque Ou digo, mas como se eu não alimento e acabou ali, por exemplo. porque o ping-pong só é feito com as pessoas que têm também elas qualquer coisa a ver com algo parecido que eu tenho em mim, e então ajustam-se e comunicam dessa forma. Portanto, ele talvez tenha até dentro da forma de explicar, de falar dele, tu nem sequer, ok, provavelmente ele também está numa de, vejam lá como é que ela me trata. De vítima, Pronto, exato. ok. E portanto as vítimas comunicam uns com os outros, os agressores comunicam, e vítima e agressor, estamos todos a falar uns com os outros, mas E até vítima com vítima, às vezes, não é? exatamente. Portanto, a solução, isto é muito complexo, mas o mundo é isto. Toda a vivência do mundo humano é baseada nisto. Cada um vai emitindo sinais dos outros e o outro emitindo sinais nossos. Porque estamos todos a viver num mundo comum, não é? Onde tudo é partilhado, é a bolha coletiva. E, portanto, nada disto, isto é.
Nada do que recebemos é nosso, nada do que eles recebem é deles, mas este jogo tornou, personalizou estas coisas para criar a cada um de nós uma experiência. Que agora, ao escolhermos não, não quero mais isto, não podemos pensar nos outros. Agora é um Uhum. ato de soberania. É por isso que a nossa passagem agora é da prisão à dualidade para algo livre. E o livre é, Libertação. eu sou responsável por mim, esta coisa que está aqui, no meu campo de consciência incomoda-me, eu vou limpar isto com a minha luz, em soberania e com a minha consciência. E não é, sou boa, sou má, ele é bom, ele é mau, né? Epá, não. Pega na experiência, o sumo espremido da interação é um sentir. Não há sofrimento se não houver emoções, não houver sensações. E, portanto, o propósito humano é gerar conhecimento, sabedoria, aprendizagem, mas muito baseado em emoções e sentires. E Uhum. pensar. E o pensar arrasta, o pensar é aquela malha de sons que despoleta as emoções, porque estão programadas todas dentro de nós. Toda esta mecânica. Portanto, ao desmontarmos nesta fase em que estamos a despedir-nos da dualidade, temos que encontrar, precisamos de perceber como é que a dualidade está vinculada em nós, em cada um de nós. E isso significa que não é bom nem é mau. Somos todos santos, somos todos inocentes, somos todos livres. E o que E às estamos vezes, e o que estamos a tratar e a deixar partir está no nosso campo de consciência como uma experiência da bolha onde eu tenho andado, para colher conhecimento, sabedoria, etc. Mas já não quero mais isto. Eu agora quero simplesmente libertar estes padrões repetitivos e automáticos que estão na minha mente. Pronto, acabou, limpou. E o que é foi que uma aprendizagem e as coisas mudam, não é? À partida, as relações, as dinâmicas. podem não mudar, a menos que nós continuemos a dizer ele isto, ela aquilo. Agora, se a Marta disser assim, epá, estive ali a fazer um trabalho com a Isabel e aquilo que o não sei quantos disse, já não sei quê. Mas depois, o ego que perdeu o terreno aqui, diz-lhe assim, ou a Marta diz a outra pessoa, estando em conversa, pô, eu agora vou chamar-lhe Francisco, pronto, não sei, não me interessa o nome, vou inventar um Francisco para essa frase, pode ser? Uhum, claro. Olá tu. Pois, mas o Francisco às vezes tem a mania disto e daquilo e daquele outro. Eu estou em paz, não é? Mas quando eu conto a alguém, eu estou a reforçar algo que entra na minha matriz. Eu perdi de um lado, mas depois vou dizer qualquer coisa que vai repor qualquer outra coisa naquele padrão dentro de mim, que é nomear, dar, tem um nome, tem um dono, tem uma história, tem um passado Uhum, e tem um futuro, percebe? uhum. É por isso que às vezes as coisas parecem limpar-se e ficar bem, mas depois nós voltamos, e o ego é muito hábil nisso, cria uma história ou um acontecimento ou uma memória antiga e diz, epá, faz-me lembrar, ou uma amiga com quem estamos, com quem estamos a falar, e ela diz, epá, comigo também, não sei o quê, isto ou aquilo, e toma lá, dá cá, toma lá, dá cá, e nós já repusemos toda a treta no lugar onde estava. Sim, sim, sem dúvida. Eu também tenho curiosidade, pronto, mas isto, enfim, só a experiência é que o dirá. Se eu ao limpar em mim e o outro não limpa nele, eventualmente a pessoa pode continuar a falar da mesma maneira, não é? E se Mas eu, de facto, continuar a limpar e com a minha decisão de limpar isto, eventualmente afasto-me daquela pessoa, não é? Ou eventualmente a pessoa também é afetada, vá, pode ser as duas. pela luz, afetada positivamente e muda o comportamento. Sim, pode ser. Agora, é preciso é ver que essa situação foi um exemplo de uma relação que, se calhar, tem várias avenidas que desaguam no mesmo sítio.
Não sei. Sim, é preciso limpar muito, é assim, É isto preciso foi. limpar muito, não é muito, no fundo isto é uma coisa rápida, se juntar várias coisas. Agora, é mais o problema de estar atenta e não deixar a sua mente repor outra vez a possibilidade de se sentir injustiçada com aquilo, porque a própria mente é o ego em ação. Então, a mente, se não estiver a ser, como o Curso em Milagres diz, vigilante, deve ser vigilante com os teus pensamentos. Quando vemos que há um pensamento desses, imediatamente dizemos, ok, estado de presença, irradio a minha luz, andou, passou. E há aqui coisas que são importantes desenvolver, que é, isto não tem nome. Se você dá nome às coisas, prende-as a si. Não tem dono. Está aqui no meu campo de consciência, mas não sou eu. Nem é o outro, é É só eu. estar aqui. Sim. Pronto. Terceiro, não há história. Quer dizer, mas ele, e isto e aquilo, porque eu não merecia, porque também outro dia, também ele não me ligou, e depois diz que sou eu que não ligo, e não sei, ok? Nada, acabou. Se vir a mente construir uma coisa destas, limpa outra vez. Faça também, o que é que eu fiz aqui? Muito bem, vamos acolher, dar presença, em estado de presença, observar, fazer o processo todo. Limpou. Pronto, aquela já foi. É uma questão de ir desmamando os hábitos da mente. Ok? Portanto, não há nome, não há dono, não há história, não há passado nem futuro. Isto é, um dia. Eu fui não sei aonde e também foi assim, assado, e não sei, ok? Histórias do passado. Ou então, eu nem sei o que é que vou fazer, amanhã vou não sei a quantos e nem sei se ele ou ela vai fazer isto, aquilo ou aquilo. Ok? Não há passado nem há futuro. É só o instante. E é no instante que tudo se cura. Sim. É no É instante que nós sentir passamos em fora desse. plena presença, não é? Não é isso? Sentir em pleno estado de presença. Exato. A presença é aquilo que nos retira da dualidade. Ups, estou presente, não há passado, não há futuro. Porquê? Porque a dualidade é nome, dono, história, passado e futuro. E é com estes 5 elementos que a dualidade cria esta bolha de experiências. Se retirar estes ingredientes, automaticamente só fica a sensação vazia e ela vai-se. Porque é o nome que lhe dá força, é é o nome, é a pertença, o dono, quem pertence a este sentir, que lhe dá a força, é a história que reforça esse sentir, e é o passado e o futuro e as imagens e as ideias de que poderá ser no passado ou no futuro, tudo isto é que constrói o drama. Porque sem estes dados todos, o drama não existe. Não existindo o drama, a energia que está a fazê-la sentir mal deixa de estar contraída e abre-se. Já está. Porque é o nome que contrai a energia, é a pertença que contrai, a história que contrai, o passado e o futuro que contraem. E é isto que cria a emoção e a sensação de injustiça, neste caso. Faz Retirando todo o os ingredientes. sentido. Diga? Faz todo o sentido e a verdade é que resultou, dissolveu e posso usar para outras situações, não é? Tudo. Não há Uhum. nada que não possa usar. Agora, é preciso ter cuidado com o que vai fazer a seguir. Pois, E claro. não se zanguem se disser, epá, lá está a minha mente outra vez a pensar nisto. Não, não se zangue, porque se zangar, solidificou isso, criou uma resistência. Ou então, ai Deus queira que eu nunca mais pense isto. Não, vai retirar o apego. É um medo apego. Se calhar vou outra vez. Não, viva à vontade, mas em consciência, isto é, atenta. Como o curso diz, ser vigilante. Quando dá conta disso, limpa. E aos poucos começa a estar cada vez mais consciente, porque o hábito de estar presente e de estar consciente
é maior e, portanto, serve-a com muito mais naturalidade e mais frequência. Uhum. Certo, Marta? Certo, foi muito útil. Obrigada, Isabel. Obrigada, Marta, também por me dar a oportunidade de exemplificar. Claro que sim. Isto Obrigada. é muito interessante de se dizer, mas na prática, depois não se perceber bem como é Uhum. toda uma história só. Claro, acho que ficou super claro. Pronto, ótimo. Obrigado, Marta. Obrigada. Ok. Ok. Perguntas ou dúvidas? Bom, se não há ninguém, vamos então. Oi, Isabel. Joelma, querida. Sim. Não, eu estou aqui ouvindo e pensando, né, que há um bom tempo eu queria evitar todos esses sentimentos, essas coisas, essas emoções, e tenho pouco a pouco me dado conta de acolher isso, Uhum, sabe, de um outro lugar, e agora ouvindo aí a partilha. Como que faz sentido, não? Parece-me que nesse turbilhão todo ainda tem uma voz, alguma coisa que fala: não, senhora, você tem que olhar para mim. Que coisa é essa de você me deixar? Esses dias mesmo eu te mandei uma mensagem, eu estava assim numa situação que parecia que ia ser tomada por aquilo, mesmo com uma coisa de presença, e fui exercitando dessa forma que você está explicando agora. E sabe, parece que todo dia tem vindo mais e mais e mais, parece que uma coisa assim, ó, agora vai treinar a fazer isso todos os dias com todas as coisas. E é libertador. yeah. Nós estamos habituados, a pensar na dualidade. Uhum, Saber e pensar são as principais ferramentas que nós usamos para criar a nossa realidade na dualidade. Fazer e pensar. E, em consequência, criar emoções. Mas o grande motor para nós é o que eu penso, o que eu acredito, o que eu acho, o que eu isto, o que eu aquilo. Racionalizamos, intelectualizamos, certo? Portanto, e o fazer. Eu tenho que fazer e pensar, e ter estratégia, e decidir, e não sei o quê, escolher, blá, 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 blá. Essa é a forma fundamental do jogo dualista, da bolha. Ok? As experiências e as vivências são feitas baseadas numa mente que pensa e constrói todas as percepções, constrói todos os caminhos, etc. e tal, ok? E um corpo que permite que o fazer aconteça. Sem corpo não se faz nada, não é? Pronto. Agora, para a dualidade, isso é absolutamente razoável e natural. Mas estamos no fim de um processo evolutivo de há milhares de anos e estamos agora a chegar a uma altura de saltar fora disso, levando a riqueza colhida de experiências, de descobertas, de exploração, porque também há coisas maravilhosas vividas aqui, não é? E tudo isso vai sendo transmutado e unificado num pacote de sabedoria. E é isso que nos faz mestres, isto é, maduros espiritualmente, tendo consciência disso direta ou não. Vamos. Quando estamos agora neste processo final de começar a desfazer a dualidade para emergir como um ser divino que se reconhece santo, ok? Inocente, sábio, livre, eterno. Ao fazermos esta transmutação, é preciso saber lidar com a dualidade, entendê-la e perceber como, sem lutar contra ela, porque ela quer é a luta para viver, sem essa luta, é ao contrário, é acolher e amar com a nossa luz e aquilo desfaz. Há uma frase que diz que só o amor cura. E na verdade o amor é o amor não dualista, o amor de liberdade, esta liberdade, que é a nossa luz.
quando estamos em presença fora da dualidade, a nossa luz desfaz as energias presas que são criadas pela dualidade e por estes nomes todos que eu disse. Então, perceber, conhecer bem isto, dá-nos acesso direto a qualquer circunstância e resolvê-la, ou pelo menos aliviar bastante. Ok. Sim. Agora, não é Uhum. para rejeitarmos a dualidade, é Uhum. para entendermos que houve o seu propósito, continua a haver. O que temos que mudar é a nossa relação com a dualidade, isto é, podemos gostar disto ou de detestar aquilo, não sei o quê, mas não tem, não cá dentro está-se leve, não há problema nenhum, não tenho que fazer assim ou assado, sou livre. É esse o conceito de verdadeira liberdade. Uhum. Obrigada. Obrigada, Joana. Mais alguém quer fazer alguma partilha? Pois, Abelinha, quero Oi? eu fazer uma pergunta. É o seguinte, como nós estamos a fazer esta limpeza de energias presas, nós estamos sempre num plano, vá, como é que é dizer, imaginemos um teatro, em que nós estamos a desempenhar aqui estamos a fazer aqui uma peça, nós somos atores, mas ao mesmo tempo nós somos os realizadores, somos os criadores da história e as personagens que estão aqui neste palco Eu são todas diria, elas criadas por espera, nós. É um o criador da história é mais a mente do que nós. pronto, que seja, mas também estes problemas, entre aspas, que vão surgindo na nossa vida, também eles, no fundo, são, em última análise, uma criação da mente, mente Ah, barra sim, ego. sim. Ah, sim, Pronto. sim, sim. Então eu pergunto o seguinte: se eu faço a limpeza, portanto, essa limpeza dessa energia presa, numa relação com uma pessoa qualquer, por exemplo, vamos, como é o caso que estava a colega a falar há bocado, eu estou à partida a fazer uma escolha deliberada de alterar, digamos, Essa a- construção, essa essa construção. construção, exatamente, esse take vá daquele meu filme, Sim, certo? sim, sim. Então, ao fazer essa mudança, certo? Ao fazer essa limpeza e, portanto, a fazer uma escolha deliberada de a personagem que nós colocamos naquela, eu falo com tão poucas pessoas que Aquela cena, né? naquela cena, eh, também ela deixa de ter aquele papel, Não, ou não. ou não, está bem, pode manter, Você, a chave está sempre em nós. claro, Isso sim, não obriga o outro a tornar-se livre, porque é a escolha do outro ou da outra. É o livre-arbítrio. Agora, o mais provável, quer dizer, há muitos casos em que o que acontece é que a outra pessoa deixa de se sentir tão ligada a nós, porque já não tem o ping-pong que costumava ter na já. relação e fica mais, aparentemente, ou fica mais distante, ou fica mais neutro, alguma coisa acontece, ok? Ou vai-se embora, às vezes a pessoa diz, já não me interessa estar com esta pessoa, ou já não tenho vontade de bate-papo, porque era um bate-papo baseado no toma lá da cá, eu sei, tu não sabes, eu faço, tu Pois, não sim. fazes, ok? Há uma história ali que É, fazia, que dava razão àquela relação, por assim dizer, né? sim. Pronto, mas não é necessário que essa pessoa, pronto, Não, não. eu pensei sempre que ao nós limparmos, que ao nós alterarmos a energia que estava, digamos, a relacionar-nos com aquelas personagens, que também as personagens iriam ter outro papel, pensei sempre. Poderão ter, mas isso é a escolha delas, porque isso seria manipular o livre-arbítrio de cada um. Pois, E acha? cada um é livre de ser livre quando quiser, da maneira que quiser. Portanto, muitas pessoas afastam-se, Pois sim, já porque não se têm deixa o seu de haver. bate-papo, ah, Pois, já não acham graça. claro. Outras vezes ficam bastante mais leves e outras vezes ficam maravilhosos. Yeah. Pois sim, sim. Não, eu Isso digo é isso deles. até porque eu tive uma experiência passada, que já falei isso algumas vezes aqui, e realmente não até nem foi deliberado, eu fui em resposta, lá está,
É uma coisa parecida com o que estamos a fazer aqui, que eu sei que mudou algo em mim, e incrivelmente toda a estrutura, todo o palco de vivência que eu tinha, com os personagens que me rodeavam, ela mudou. Aquilo que nós chamaríamos o tal de milagre. Sim, Eu só me apercebi mas muito tempo depois. Só quando olho muito tempo depois olhei para trás e alto, mas aquilo mudou qualquer coisa, porque na altura eu nem me apercebi dessa mesma mudança. Portanto, eu mudei, eles mudaram e eu nem me apercebi disso. E portanto eu achava que isso acontecia sempre, mas pelos vistos não. Pode não, acontecer pode ou não não. acontecer porque isso é o livre-arbítrio da outra pessoa. Tá bom, pronto. Sim, sim, Obrigadíssimo. nada. Tá, obrigada. Agora, dúvidas e questões? Ok. Agora, eu vou propor-vos fazer uma pequena passagem de energia para ajudar a limpar alguma coisa que vocês tenham. Eu sugeria que eu vou fazer esta gravação à parte, recebem, depois eu dou-vos os dois ficheiros, um com a meditação, o outro com a explicação. Logo vejo se vão para o YouTube ou se eu mando para vocês para fazerem a descarga pelo e-transfer. Mas qualquer dos casos, amanhã depois eu envio. Mas o que eu vou fazer agora é um, um exercício de presença que pode ser aplicado em qualquer circunstância da vossa vida, que ajuda a aliviar e a, e a, e a limpar, eventualmente, algumas coisas. Se calhar um tema que seria interessante para os que estão aqui, pelo menos, era a aceitação da sua santidade. Isto é, vejam lá dentro como é aceitar ser santa ou inocente. Apesar dos erros todos, apesar dessa treta toda dualista, eu, na verdade, quem eu sou é santo ou santa. Porque as experiências dualistas não são quem somos. É um estágio, digamos, quase experiencial nesta bolha. Mas nós entramos santos e saímos santos, porque nunca podemos deixar de ser santos e inocentes, porque somos divinos. As experiências não nos definem, nem deixam marca, nem mancha. Ok? Vamos ver se conseguimos aceitar um bocadinho essa possibilidade. E se vierem resistências nessa altura, acolham e tentem fazer o exercício. Mas eu também vou passar, ao passar a energia, aquilo que sentem vai se desfazendo. Tá bom? Ok. Então, em só um minuto.